Então, essa fase do escambo, né, que são os primeiros anos de contato, foi muito benéfica para os indígenas também. Mas eu sempre tive essa curiosidade, porque eu sempre conheci esse rio, assim. Eu estava contando para vocês antes que meu pai tinha barco na Ilha do Governador, então a gente navegava até Paquetá, parava numa ilhotazinha e nadava na Baía de Guanabara. Então a gente sempre passeou muito de barco por essa baía, sempre tive muito contato assim, com a natureza do rio, fiz muita trilha quando era criança. Então eu acho que o rio sempre me encantou de certa forma, e eu sempre desconfiei de algumas verdades assim, muito nonsenses, como o nome carioca ser originalmente a forma como os indígenas chamavam uma casa construída pelos portugueses na foz do Rio Carioca. Né? Se ensina isso, né? Não, eu aprendi carioca era casa de brancos e repeti isso durante muitas vezes. Tem nada a ver, não tem nada a ver. Deixa ele falar, Rafael. Não, eu só estou dizendo que a gente aprendeu da mesma forma que a gente aprendeu que o Rio de Janeiro, que o Brasil foi descoberto. Uma concepção histórica que reforçava... Imaginando os índios olhando aquelas caravelas chegando. O que eles pensavam? Porque eu nunca vi aquilo na vida. Foi um choque. Rafael sabe tudo. Foi um choque para eles. E, na verdade, num primeiro momento, eles acharam muito maravilhoso, porque os primeiros europeus que vieram com uma perspectiva também deles, com muito medo, também não sabiam o que iam encontrar. Então, esse choque cultural que aconteceu nessa época foi muito maravilhoso de início, né? Então, isso propiciou com que os indígenas recebessem cada vez mais europeus, porque eles começaram a ter acesso a coisas que eles não sabiam sequer que existiam, né? Coisas manufaturadas, instrumentos de ferro, né, que facilitavam o corte de coisas, facas, né, que eles faziam com conchas. Agora você tinha um instrumento maravilhoso que facilitava o dia a dia deles na limpeza dos peixes, das coisas que eles precisavam fazer, dos machados, das pás, né, das lanças, das armas que eles começaram a ver que existiam, né, que eram muito mais poderosas do que os seus tacapes de madeira, as suas flechas preparadas. Então, isso foi muito extraordinário, e as fontes falam para a gente que os indígenas recebiam muito bem os europeus, os tratavam de maneira muito acessível, generosa, né? Os ajudavam, porque esses europeus também chegavam muitas vezes, né, na costa, completamente estropiados dessa travessia, dessa aventura que era a travessia do Atlântico na época, né? Muitos doentes, então eram ajudados, né? A eles eram fornecida toda a alimentação para que fizessem a viagem de volta, né? Através das trocas, né? Então, essa fase do escambo, né, que são os primeiros anos de contato, foi muito benéfica para os indígenas também, né? Só que isso vai começar a degringolar na história do Brasil quando os europeus começam a ficar. Aqui, não é legal. Enquanto viam e voltavam e comercializavam coisas, quando começam a ficar, esses europeus eram habituados à escravidão. Tipo família, né? Vem visitar, vem para o almoço, vai embora. Não fica. E aí, quando começaram a ficar, começaram os projetos coloniais realmente a acontecer, você tem a tomada de terras, a monocultura, né, a escravidão forçada, a violência. E muitos morreram, né? Quando vêm os jesuítas, então você tem toda uma coerção moral, educacional, a transformação dessas pessoas em outras coisas que não eram mais elas, não eram mais com a sua cultura, com a sua... E aí, gostou desse corte? Que tal assistir o episódio inteiro? Continue conosco, assista outros episódios e acompanhe nossas redes. Papo de Subúrbio, espalha pra geral. Vem!